Olá, meu nome é Adriano Fabro. Essa é uma aula de introdução ao curso de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares. Tá? Então, o objetivo dessa aula é fazer uma introdução dos conceitos fundamentais que a gente vai ver ao longo da disciplina. Tá? Basicamente, a gente vai falar de classificação e identificação dos tipos de sinais, tá? Relações de entrada e saída de sistemas e efeitos de incerteza de medição. Esses aqui são todos tópicos que a gente vai se aprofundar ao longo da disciplina, tá? É mais para a gente ter alguns conceitos básicos, né? A gente vai comentar alguns excitadores e transdutores típicos e como apresentar sinais de vibração tipicamente, tá ok? Então, ao final, eu espero que vocês entendam o escopo da disciplina e os objetivos para o final do curso. O que a gente vê nessa disciplina, né? Por que processamento de sinais? Então, a gente chama que são os procedimentos utilizados em dados, né, ou medições, dados que a gente mediu, que a gente faz a fim de se revelar informações contidas nessas medições, né? Então, eu fiz uma medição e eu quero extrair alguma informação de interesse desse tipo de medição, tá? Ou de alguma medição. Então, a gente tem hoje em dia vários softwares aí disponíveis para aquisição de dados e o que a gente chama de DSP, né, o processamento digital de sinais, tá? Que são fáceis de usar, né? Tipo, eles têm uma interface bem amigável hoje em dia ali, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, porque a gente pode ter algum tipo de análise ou interpretação de resultados incorretos, porque a gente não tem os fundamentos por trás para poder utilizar esse tipo de ferramenta, tá? Então é necessário a gente estar ciente de limitações e escopo das análises que a gente faz nesse tipo de software, né? Então esse curso aqui ele é voltado para a identificação de sistemas lineares, tá? Uh, Através de métodos de Fourier, basicamente. Então a gente vai usar muito transformada discreta de Fourier, por exemplo. A gente vai falar de processos estocásticos na medida em que a gente vai modelar ruídos de medição no sinal, tá? E algumas propriedades do tipo de sinal que a gente mede com esse tipo de interferência. E a gente vai falar de resposta de sistemas lineares de maneira geral. Tá? Então, quando a gente fala de um sinal, a gente está se referindo a qualquer grandeza física que seja função do tempo, tá? Para efeitos desse curso aqui. Na verdade, eu posso medir, eu posso ter um sinal, por exemplo, ao longo de uma posição. Eu posso medir, por exemplo, uma rugosidade superficial em uma peça. Isso também seria um sinal e a gente poderia tratar com as mesmas técnicas que a gente aprende nesse curso aqui, tá? Mas a gente vai focar em funções ao longo do tempo. Nesse tipo de sinal, a gente tem duas características importantes, né? Que são basicamente a amplitude e a fase do sinal, né? Além da frequência e do tempo. A amplitude a gente caracteriza ela com medidas do tipo, por exemplo, zero a pico, né? Então eu tenho aqui um nível zero do meu sinal e olho qual é a amplitude desse zero até o pico, tá? Tem uma amplitude que a gente chama também de amplitude pico a pico do meu sinal, que é de um pico superior até o pico inferior, ou que a gente chama também, que é bem comum, uma amplitude RMS, né, de root mean square, que é a média quadrática do meu sinal. Né? Então vai estar em algum lugar aqui no meio. Para um sinal puramente senoidal, a gente divide a amplitude aqui por raiz de 2. Né? De maneira geral, a gente vai ver que para as análises que a gente vai fazer aqui, né, a fase do sinal ela tem pouca importância, tá? Mas a defasagem é muito relevante para a gente. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um sistema massa-mola, amortecedor, e aí eu aplico uma força harmônica com amplitude F0 e frequência ômega, por exemplo. E aí eu meço a resposta desse massa-mola, e essa resposta vai ter uma amplitude x0, que é diferente de F0, né? Com a mesma frequência, porque é um sistema linear, mas ele tem uma fase diferente, tá? Então, repara que eles vão ter amplitudes diferentes aqui do meu sinal, um sinal harmônico, periódico, aqui senoidal, né? E eles vão ter uma fase que está relacionada a esse atraso no tempo aqui de um sinal no outro. Então, repara que na medida em que eu aplico um forçamento, o meu sinal de x ele tem a mesma frequência, mas com amplitude diferente, e ele é deslocado ao longo do tempo, tá? Esse deslocamento está relacionado à diferença de fase.
A gente vai ver algumas classificações de sinais, né? Então tem várias maneiras de classificar sinais, né? A gente pode dizer que uma delas é a gente classifica eles em sinais do tipo contínuo, né? Então eu tenho aquela definição de continuidade que a gente conhece, né? Então tem um sinal contínuo, por exemplo, ao longo do tempo, ou a gente também chama isso de sinal analógico, né? Porque eu meço direto, por exemplo, com a voltagem ou a tensão elétrica do meu transdutor ao longo do tempo, tá? Eu tenho um sinal discreto, ou digital, na medida em que eu digitalizo ele, né? Amostrado, por exemplo, a cada delta segundos aqui, né? Então, se eu pegar esse meu sinal contínuo e passar num, numa caixinha de digitalização, né? Numa transformação do tipo analógico para digital, DAC aí, a gente vai falar sobre isso. Então, eu amostro ele a cada delta segundos, que são esses pontinhos em X aqui, né? Também tem os sinais que são naturalmente discretos. Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela em que eu meço a temperatura de um ambiente uma vez por dia, todo dia ao longo de um ano, por exemplo, então eu vou ter um sinal no tempo que é naturalmente discreto, tá? Ou como eu comentei, a gente pode ter também sinais ao longo do espaço, né? Então, aqui ele está dando um exemplo de uma altura de uma estrada ao longo de uma posição, né? Então tem uma estrada ali que ela varia de altura, né? Então eu tenho esse sinal que eu também posso medir. Uma outra classificação que é bem clássica aqui no livro do Bendit Pearson, né, do Random Data, então ele separa sinais em sinais que a gente chama de determinísticos e sinais aleatórios, tá? Essa classificação é interessante porque ela separa dois módulos ou duas partes do nosso curso aqui de processamento de sinais. Então, primeiro a gente vai aprender a lidar com sinais que a gente chama de determinísticos, a gente vai entender melhor o que é isso, e depois a gente vai passar a tratar sinais do tipo aleatórios, tá? Então a gente classifica determinísticos como, por exemplo, periódicos, né? Então eles variam ao longo do tempo com uma certa periodicidade, tem um período ali associado, né? Então esses caras aqui podem ser senoidais, então tipo coisas do tipo seno e cosseno, ou eles podem ser periódicos também, só que com alguma complexidade, né? Então, por exemplo, uma onda quadrada ou alguma coisa que se repita ao longo do tempo, mas não é necessariamente um senoide, tá? A gente tem também sinais não periódicos, que a gente pode classificar ainda como transientes, né? Então, por exemplo, imagina que eu bato no meu sistema mecânico com um martelo, por exemplo, eu dou um impacto nele. Então isso gera um sinal de força que tem uma duração finita no tempo, por exemplo, que eu posso medir, né? E aí esse sinal a gente classifica ele como transiente. Eu tenho também sinais quase periódicos, tá? Que eles têm uma tendência de se repetir, mas não com um período, não através de um período, né? Ele não é periódico, ele não se repete ao longo do tempo, né? E aí, vou deixar isso aqui de lado por enquanto, mas a gente tem aqui os sinais aleatórios que a gente classifica como não estacionários e estacionários, né? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas basicamente estacionariedade é um conceito que a gente vai definir com mais formalidade, mas a gente pode dizer que ele mantém algumas características estatísticas dele ao longo do tempo e esse cara aqui não, tá? E aí tem o Bendit, ele coloca aqui uma linha pontilhada entre sinais aleatórios estacionários e sinais caóticos, né? A gente não vai tratar de sinais caóticos aqui nesse curso, mas eles têm essa relação aqui muito em função da não previsibilidade desse tipo de sistemas que respondem com sinais caóticos, tá? A gente não vai entrar muito em detalhe aqui. Então, a gente já viu já que a separação desses tipos aqui não é trivial, porque eu meço um sinal. Se eu tenho um sinal puramente no tempo, é difícil dizer de cara, só olhando para ele, por exemplo, se ele é periódico ou não ou quase periódico, por exemplo, entendeu? Se ele é puramente senoidal ou ele tem uma pequena distorção que faz ele levemente complexo, entendeu? Então a gente vai ver esses casos aqui ao longo do curso, né? A gente vai ter alguns exemplos, mas de cara a gente já sabe que a separação desses tipos ele não é trivial e é interessante ter algum conhecimento a priori sobre o tipo de sinal para ajudar a selecionar o tipo adequado de ferramenta para a gente tratar ele, tá? Então,
sistema, né? Então a gente definiu lá sinal e agora a gente vai falar um pouco sobre sistemas, tá? Então a gente também vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso, né? Mas a ideia de sistemas é que a gente quer caracterizar um processo físico por meios quantitativos, tá? Então eu quero, a partir disso, revelar informações, levando em conta o comportamento desse sistema e, a partir disso, fazer predições sobre o comportamento desse sistema, tá? Então, por exemplo, pensa lá no meu massa-mola amortecedor, de novo, um bom exemplo para a gente, né? Então, o massa-mola amortecedor é um sistema mecânico em que a gente tem, que a gente pode querer caracterizar esse cara, tá? Através de sinais que a gente mede desse sistema mecânico, tá? Então, a ideia da identificação do sistema ela é baseada em medir as ativações, ou seja, as entradas desse sistema aqui, e as respostas devidas a essas entradas. Então, um sistema é sempre uma caixinha que relaciona entradas ou ativações e respostas ou saídas a partir dessas ativações aqui. Então, nesse curso, a gente vai focar especificamente em sistemas de uma entrada e uma saída, o que a gente chama de single input e single output, ou sistema SISO, tá? Então, eu tenho aqui a minha caixinha com uma entrada X e uma saída Y ao longo do tempo, tá? Então, tem uma entrada ao longo do tempo e uma saída ao longo do tempo desse meu sistema aqui. Exemplos de entradas e saídas, né? A gente pode pegar lá de novo, o massa-mola amortecedor. Ele é um bom exemplo. Por quê? Um jeito mais imediato que a gente pode pensar, né? Eu aplico aqui uma força de entrada e meço, por exemplo, um deslocamento de saída, tá? No meu massa-mola amortecedor. Mas, no mesmo sistema massa-mola amortecedor, digamos que ele não seja fixo, né? Ele tem uma base móvel, eu posso aplicar um deslocamento de entrada e medir um deslocamento de saída também. Então, repara que eu tenho o mesmo sistema mecânico real, mas aí eu vou ter uma caixinha diferente aqui que eu vou estar identificando, tá? Então, são exemplos que a gente pode ter aí. Em sistemas, né? Aqui nesse curso, basicamente, a gente vai tratar de sistemas lineares invariantes no tempo. Então, muito embora os sinais de entrada e saída variem ao longo do tempo, aquela minha caixinha de sistema ela vai ser fixa, ela vai ser constante ao longo do tempo, tá? E aí a gente pode descrever completamente um sistema através do que a gente chama da função resposta ao impulso, que é a notação que a gente usa aqui é geralmente a função h de t, tá? Por quê? Porque eu consigo, através dessa operação de convolução, e aí se você não lembra dessa convolução, ela é definida por essa integral, né? Uma das maneiras de definir essa através dessa integral de convolução aqui. Provavelmente você já viu isso em algum lugar, se você não viu ainda, a gente vai falar isso mais detalhes ao longo do curso, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que eu tenho uma saída y de t dado uma entrada x de t. Tá? Então, repara que essa aqui já me dá a ideia daquela caixinha de sistema, tudo bem? Então, identificar o sistema, nesse caso aqui, torna-se encontrar essa função h de t a partir das medidas x de t e y de t. A gente pode fazer essa mesma operação a partir da transformada de Fourier dessa integral de convolução. Então, de novo, vocês podem ter visto já em algum momento, se não viram, a gente vai ver ao longo do curso em mais detalhes, tá? Mas se eu aplicar uma transformada de Fourier nessa equação aqui, né, nessa igualdade, eu vou ter a transformada de Fourier da minha resposta, y de f, que é igual à transformada de Fourier da minha entrada, vezes a transformada de Fourier dessa função resposta ao impulso unitário. E aí, esse cara aqui, o h de f, a gente chama ele de função resposta em frequência, ou FRF do meu sistema. Tá? Opa, desculpa. E aí, nesse caso aqui, em frequência, o problema de identificação, a gente poderia perguntar, a gente consegue escrever ele de forma mais simples, né? Porque basta eu dividir a minha função y por x, né? Isso aqui é uma função, o h de f, que eu vou achar esse meu h de f aqui. Né? Alguém poderia dizer, tipo, então basta dividir um pelo outro, eu vou identificar o meu h de f?
Em princípio, sim. Se eu tenho esses sinais aqui bem definidos, sem nenhum ruído e, sei lá, bem comportados, né, vamos colocar dessa maneira, no fundo basta fazer isso daqui e eu tenho o meu sistema completamente identificado. Tá? A gente vai ver que tem vários problemas quando a gente faz isso, mas em princípio, sim. Principalmente, esses problemas estão relacionados ao que a gente chama de incertezas de medição, tá? Então, um problema que a gente vai tentar tratar aqui é o tal do ruído de medição. E aí a gente vai fazer um modelo de ruído aditivo, né, na segunda parte do curso aí. Então, imagina que eu tenho lá o meu sistema, em que eu aplico uma entrada e meço uma saída, né, e tenho uma saída do meu sistema. Só que quando eu for medir esse cara, então imagina que eu apliquei uma força, então tem lá um transdutor de força, né, um sensor que mede isso, e esse sensor vai ter um ruído de medição associado. A gente vai modelar, a gente vai chamar ele esse ruído de NX, que é o ruído da entrada X, ao longo do tempo. Então, eu vou ter acesso, através do meu sensor, a essa quantidade aqui, que é o X de M, o X medido, tá? Que é o meu sinal de entrada mais o ruído. Então, repara que eu, em princípio, não tenho acesso a quantidade física que excitou o sistema propriamente dito. Eu tenho acesso a essa versão aqui contaminada por um ruído aditivo. Mesma coisa na saída, né? Então eu estou medindo lá a aceleração ou deslocamento, eu tenho acesso a uma versão, ou eu tenho acesso a esse deslocamento contaminado por um ruído aditivo aqui, tá? E aí a gente vai ter técnicas de identificação baseadas em medidas com ruído de entrada e saída, né? Então, digamos que o jeito mais simples de pensar isso, né? Imagina que ao invés de eu ter medidas ao longo do tempo, eu tenho várias medições, né, diferentes, independentes, só que estáticas, assim, eu tenho só uma medida. E aí, se eu fizer um par do tipo XM, YM, para várias medidas dessa que eu fizer, né, eu posso ter um diagrama desse tipo aqui. Então, onde eu tenho várias medidas, vários tipos de entrada, né, várias amplitudes de entrada e várias amplitudes. Com isso, consequentemente, eu vou ter várias amplitudes de saída, né? E aí eu posso colocar isso num gráfico desse e aí tentar identificar alguma coisa que relaciona as minhas entradas com a minha saída, tá? Então, classicamente, a gente vai definir uma relação linear entre essas entradas e essas saídas, tá? Por quê? Porque eu estou tentando identificar um sistema linear que é invariante no tempo, né? Então eu vou ter basicamente uma regra que identificar essa relação linear entre a entrada e a saída. E aí a gente pode fazer um tipo de ajuste linear, tá? Então vocês já viram isso em algum lugar, em algum momento da vida, né? Em algum momento do curso de vocês, que esse problema basicamente é o de encontrar uma reta com uma inclinação, tá? Então se eu souber a inclinação dessa reta aqui que passa pela origem, eu já identifiquei a minha relação linear entre x e y. E aí tem pelo menos 3 maneiras de fazer essa identificação, né? Então, eu posso fazer essa identificação usando essa medida de erro aqui em y, tá? Ou seja, eu vou identificar a melhor inclinação quando levando em conta os erros na saída da medição, tá? Ou na medição da minha saída, perdão. Posso fazer isso levando em conta esse erro aqui do ponto x até a reta, na direção x, tá? Que vai me dar a melhor inclinação quando eu levo em conta somente os erros na entrada, o ruído na entrada do sinal, ou eu posso ter o melhor erro quadrático aqui, que é esse E de T, né? Que ele é melhor quando eu levo em conta os erros de tanto a entrada quanto a saída do meu sistema, tá? E aí, essas filosofias, ou essas abordagens aqui de quantificação de erro, né, de melhor ajuste, digamos assim, elas vão dar origem aos diferentes estimadores de função resposta em frequência, minha função h de f, que seriam o meu H1, o meu H2 e o meu HT. A gente vai falar em detalhes lá na frente do curso, tá? Alguns excitadores e transdutores típicos, né? Então, repara que esse tipo de técnica de identificação me leva a propor ensaios de caracterização de sistemas mecânicos, né? Então, eu preciso pensar em excitadores
para eu poder aplicar algum tipo de forçamento, algum tipo de excitação, e medidores de saída, tanto de entrada, perdão, quanto de saída, né? Por quê? Porque eu quero controlar esse ensaio de identificação, né? Eu não quero ter uma força qualquer. Então existem forças ou excitações, perdão, melhores, com melhores características para eu identificar o meu sistema. A gente vai discutir isso também, tá? Então, elementos típicos de excitação e medição em vibrações e acústica também, né, são, por exemplo, shakers eletrodinâmicos, tá? Então, a gente tem um sistema eletrodinâmico aqui que eu aplico uma força controlada na estrutura. Isso aqui é basicamente como se fosse um alto-falante, que ao invés dele emitir som, eu conecto ele mecanicamente na estrutura, né? Tem um outro tipo de excitação aqui, que é um martelo, que a gente chama de martelo modal, né? Então eu posso ter desde martelos muito grandes, né? Por exemplo, que eu quero excitar uma estrutura muito grande, ou até mini martelos aqui, que eu quero excitar estruturas de algumas gramas, né? Então mini ou estruturas muito leves ou muito pequenas, né? Eu tenho que usar esse tipo de sensor aqui. Então ele é instrumentado já, então ele tem um medidor de força na ponta dele, tá? Ou eu posso ter, por exemplo, acelerômetros, né? Então aí tem diversos tamanhos de acelerômetros, diversos ranges de frequências, a gente também vai ver isso com mais detalhes aí. Tenho também medidores do tipo laser, né? Então esse aqui é um vibrômetro laser Doppler, então ele mede a velocidade numa superfície, né? Mas eu tenho outros princípios de medidores laser que vão medir distância e deslocamento, né? Isso aqui é um extensômetro, né? Então, basicamente, eu tenho aqui uma pastilha aqui piezoelétrica, né, que vai medir a deformação da estrutura ao longo do tempo, né? Então, isso aqui evoluiu bastante, a gente tem coisas bem legais hoje em dia em termos de extensometria. Beleza. Então, como é que a gente apresenta um dado de medição em frequência, né? Isso aqui a gente vai ver mais ao longo do curso, a gente vai ver com mais exemplos, né? Mas é muito comum a gente representar tanto a amplitude quanto o eixo de frequências em escala logarítmica, tá? O eixo de amplitude, em geral, a gente usa uma escala do tipo dB, né? O decibel aqui, tá? Que é uma relação entre uma quantidade, entre uma quantidade relacionada à potência da sua medida a uma quantidade de referência, né? Então a gente define a potência em decibel, né? O dc é de 10 aqui, da minha medida em bel, do log entre a potência de uma medida e uma potência de uma referência, tá? E aí, repara que, por exemplo, se eu estiver medindo quantidades em vibrações, né? Essa potência aqui é uma quantidade quadrática, né? Que a gente chama. Então, por exemplo, porque eu estou relacionando força vezes velocidade numa potência mecânica, né? Mas se eu estiver medindo, por exemplo, só velocidade, para minha escala em dB estar adequada, eu tenho que usar a minha velocidade ao quadrado. E aí quando eu ponho ela ao quadrado, 2 aqui cai, né? Então fica geralmente 20 log da velocidade que eu medi com uma velocidade de referência, tá? E aí aqui um exemplo, né? Essa quantidade de referência, ela segue alguma convenção, tá? Então, geralmente em acústica, quando eu tenho sound pressure level, que a gente chama, o nível de pressão sonora, ou nível de potência sonora, nível de intensidade sonora, essas quantidades elas estão normatizadas, né? Eu tenho quantidades já fixas, né? Em vibrações não é tão comum, mas quando eu for apresentar um dado em dB, eu tenho sempre que dar a referência da minha medida, tá? Então repara que se eu não der essa referência, eu não consigo recuperar a minha medida propriamente dita. Então isso aqui tem que estar sempre presente, né? Então eu posso pôr um ref, e aí a minha escala de referência, ou só um RE aqui, sem o F, né? Também é bem aceito aí. Quantidades em dBs, ela tem um problema ali, né? Geralmente elas estão nessa escala logarítmica, né? Então digamos que eu tenho uma medida em dB, que é muito comum, e eu quero somar com uma outra medida em dB, né? Eu não faço simplesmente a soma deles, né? Eu tenho que levar em conta que eu tenho quantidades em escala log, né? Então eu tenho que fazer essa soma aqui, tá? Vou deixar aí como exercício para vocês, mas basicamente, por exemplo, geralmente se eu somar duas quantidades aqui, duas fontes de vibração de 60 dB, a amplitude final vai estar a 63 dB. Então, isso aqui é uma regra do dedo, né? Rule of thumb, que a gente chama, que geralmente quando eu dobro alguma quantidade
de potência dessa, eu somo 3 dB. Tá? Então, 3 dB a mais quer dizer o dobro, em geral. Aqui só um exemplo, né, de FRF experimental, como a gente pode fazer um ensaio desse, né? Então, um ensaio bem comum é ter uma, tipo, por exemplo, uma viga livre-livre, que aí é uma condição de contorno mais simples de gerar experimentalmente. E é normal a gente fazer isso, é comum a gente fazer isso apoiando a minha estrutura, por exemplo, em espumas, tá? E aqui um ensaio do tipo martelo de impacto e acelerômetro, né? Então, eu tenho aqui esse exemplo, né? Esse sinal aqui não é exatamente medido nessa viga, mas aqui como exemplo eu tenho uma viga feita de polímero, que ela foi impressa numa impressora 3D, né? Por uma caracterização que a gente estava fazendo. E aí uma espuma aqui embaixo apoiando essa estrutura, tá? Isso aqui vai dar uma condição do tipo livre-livre, a gente vai discutir isso mais para frente. Mas basicamente eu tenho aqui um acelerômetro bem pequenininho, esse acelerômetro aqui tem menos de 1 grama, né? Porque essa estrutura no total, se eu não me engano, ela tem também acho que 10 ou 20 ou 30 gramas no total, né? E aí eu tenho um mini martelo aqui que está configurado, ele está numa configuração aqui para excitar a minha estrutura sempre no mesmo lugar. Então isso aqui é um prendedor que a gente tem. Esse martelo tem uma haste flexível, então a gente só empurra ele e bate o martelo na estrutura, tá? Se eu fizer isso aqui direitinho, eu vou ter uma medida desse tipo aqui saindo do martelo ao longo do tempo, né, excitando a estrutura e meço a aceleração nessa outra direção, alguma coisa desse tipo aqui ao longo do tempo, né? Então repara que eu estou excitando nessa direção e lendo nessa direção aqui, e aí eu posso identificar o sistema do tipo entrada, saída desse tipo aqui, tá? E aí, se a gente vai aprender essas técnicas aqui ao longo do curso, né? Mas basicamente a gente vai ter um problema do tipo a aceleração de saída, forçamento de entrada, e eu quero identificar o meu sistema linear H de F. Perdão. E aí, se eu fizer direitinho, a gente vai ter alguma coisa, usar o estimador de FRF aqui, o H1, e a gente vai ter alguma coisa do tipo amplitude em função da frequência, aqui em escala log, tá? Não tá? E a fase em função da frequência também. Então tem várias características aqui dinâmicas que a gente não vai discutir, né? Mas repara que é comum apresentar a fase entre menos π e π, tá? Então repara que a fase vem mudando aqui, e aí quando ela passa de menos π, ela sobe aqui. Então esse traço aqui, na verdade, é um artefato do plot aqui, tá? Não existe de verdade, ele desce e sobe aqui. Então essa fase está aumentando só na medida em que eu aumento a frequência. Então, encerrando, né, nessa aula a gente falou sobre classificação de sinais e identificação, né, a gente comentou o escopo do curso, comentou sobre o que são relações do tipo entrada e saída, efeitos de incerteza de medição, alguns excitadores e transdutores típicos e como apresentar um sinal de vibração. Então, obrigado aí.